apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, falando acerca de divisão no meio da igreja, no verso 19, ele fala da seguinte forma: é necessário que haja heresias no meio de vós, para que os aprovados, os sinceros, sejam manifestos. Estamos vivendo, queridos, num período de restauração de todas as coisas, em especial da palavra de Deus. Os irmãos já notaram que por causa da tecnologia, que por enquanto está a nosso favor, está abrindo portas para que nós possamos receber muitas iluminações da verdade. Me refiro também à Bíblia em áudio. Queridos, essa ferramenta de Bíblia em áudio é poderosíssima, porque você não atenta para os versículos. E aí nós não isolamos os versículos. E aí conseguimos compreender um contexto. Por exemplo, no capítulo 1, estou dando um exemplo aqui. No capítulo 1 está falando de um assunto e ele se complementa no capítulo 4, no capítulo 5. Totalmente ligado. Se nós lermos versos isolados e pararmos no capítulo e só continuássemos a ler a continuação no dia seguinte, nós não vamos captar essa revelação. Por exemplo, quando Jesus falou o seu último discurso na noite que ele foi traído, a partir da segunda metade, aproximadamente, de João 13 até João 17, quando nós lemos ou ouvimos de forma ininterrupta do capítulo 13 até o capítulo 17, nós vamos compreender de fato quem é o outro Consolador que ele está falando. Porque é o último discurso de Jesus. Então, quando nós lemos isoladamente, nós não vamos receber iluminação. Então, a tecnologia nos proporciona isso, principalmente a Bíblia em áudio. Quando você ouve a Bíblia direto, um livro direto, uma carta direta, sem atentar para os versículos, você consegue compreender essas verdades. Recentemente, eu postei aqui no canal o resumo da carta aos Romanos. Se você não pôde assistir, assiste. Vai ser muito bom para a sua vida. Edificante demais. Como é que eu pude compreender que o apóstolo Paulo está falando o tempo todo da nação de Israel infiel, para que os gentios não sejam infiéis também? Porque de forma ininterrupta eu pude perceber no capítulo 9 que o apóstolo Paulo estava falando desde o capítulo 1. O meu desejo é que a nação de Israel seja salva. Ou seja, ele está falando um contraste entre judeus infiéis e os gentios que devem permanecer fiéis. Porque a graça, ela não nos isenta de responsabilidade. A graça é de fato um poder de Deus maravilhoso e capacitador, mas é necessário que nós façamos a nossa parte. Porque se nós que fomos enxertados na boa oliveira de forma antinatural não permanecermos na bondade de Deus, nós seremos cortados assim como os próprios judeus foram cortados da sua própria oliveira. Então não devemos nos ensoberbecer diante deles, mas temer. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não poupará nós. Então, o resumo da carta aos Romanos é isso, queridos. Contraste entre a nação de Israel infiel e os gentios que devem permanecer fiéis. E os judeus que nascerem de novo, Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Ou seja, hoje, espiritualmente, judeus e gentios é um único povo. Povo eleito de Deus, a nação santa, que devem permanecer firmes até o fim. Enfim, então por causa da tecnologia, nós também estamos conhecendo outros irmãos, ouvindo verdades tremendas, queridos, que Deus aos poucos está distribuindo para o corpo dele. Assim como também o número de heresias aumentou por causa do advento da internet, que hoje qualquer doido pode pegar um celular aqui, gravar e falar um monte de heresias, e é o que mais tem também. Mas também para o lado positivo também, Deus está revelando verdades tremendas e nós estamos espalhando essas verdades na internet. Então, em todo tempo que há uma restauração, sempre vai haver divergências. E a palavra de Deus diz que isso é necessário. Então não tem como, queridos, não haver divergências. Até mesmo entre os irmãos que a gente ama.
É o que tem acontecido. Muitos dos nossos irmãos que estavam caminhando com a verdade estão voltando atrás. Por quê? As heresias estão acontecendo. E os que não são sinceros, eles serão reprovados. E a sinceridade é fundamental para que nós não sejamos enganados no tempo do fim. Quando nós somos sinceros com a verdade, quando nós não pulamos versos bíblicos, quando nós encaramos todos os textos que podem até mesmo contradizer aquilo que nós tínhamos tanta certeza, quando nós encaramos esses textos, aí o Espírito vem e nos revela e nos equilibra no entendimento da verdade. Ontem eu deixei um vídeo aqui no canal falando acerca de sombras e realidade. Nós precisamos compreender, queridos, o que é sombra, o que é realidade, o que é espiritual, o que é literal, o que é profético. Não devemos espiritualizar tudo, não devemos literalizar tudo, não devemos apontar tudo para o futuro, não. Nós temos um equilíbrio na palavra. Mas nós precisamos ter um coração sincero. Jesus falou que o Espírito da verdade, Ele nos guiará em toda a verdade. Então, se nós temos um coração correto, sincero, inclinado para as Escrituras, sem as motivações erradas, e sem medo também de objeções, mas entregar totalmente aos cuidados de Deus, Ele vai nos revelar progressivamente, cada vez mais, a palavra dEle. E vai nos provar. Essa mesma palavra vai nos provar no nosso dia a dia. E pode ter certeza, principalmente nos tempos que estamos vivendo, as objeções serão cada vez maiores, porque estamos caminhando para o ápice da apostasia. Estamos numa apostasia como nunca houve, e ela só vai aumentar. Mas Jesus falou, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós não abraçarmos a palavra de Deus agora, queridos, nós não vamos conseguir receber iluminação no futuro. Lembra das 5 virgens loucas? Elas vão para o mercado tentar comprar azeite, mas não vão conseguir. Será tarde demais. Em Amós capítulo 8 está escrito que Deus enviará fome e sede na terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras. Mas essa profecia é numa conotação negativa. Aí ele vai e continua. E irão errantes de um lado para o outro, procurando esse alimento, e não vão encontrar. Porque o tempo é hoje. Então, queridos, o intuito desse vídeo é para que você e eu continuemos mantendo o nosso coração inclinado para as Escrituras e encarar os textos que contradizem aquilo que nós achamos ser tanta certeza. Contradiz, se tem um texto na palavra que contradiz, nós devemos refletir nesse texto. Amém, queridos? Então, que possamos buscar a Deus de todo o coração, porque com o coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. Ele nos revela verdades tremendas. E a responsabilidade de ensinar. Tiago, capítulo 3, falando acerca das consequências da língua que incendeia todo o curso da nossa vida e nos dirige. No capítulo 3, versículo 1, está escrito lá: não sejais de vós muitos mestres, não sejais muitos de vós mestres, porque o mestre será julgado com o maior rigor. Então nós precisamos ter paciência em entender as verdades para depois ensinar. E não nos precipitarmos, e não sermos papagaios imitando um ou outro, só porque esse outro tem um ministério grande, só porque esse outro é homem de Deus. E de fato, tem muitos homens de Deus cheios do Espírito que estão ensinando errado. Eu nunca me esqueço de Apolo, poderoso nas Escrituras, olha aí, fervoroso de espírito, mas ele precisava de ajustes. E precisou Priscila e Áquila chamá-lo para perto para poder ensinar retamente, fazer os ajustes necessários, umas correções pequenas de rota, para que ele não saia do caminho. O apóstolo Paulo repreendeu na face a Pedro, e Pedro, cheio do Espírito, pregou no dia de Pentecostes, ganhando 3.000 para Cristo. Pregou no templo, depois que ele curou, pelo nome de Jesus.
o aleijado. Mais 5.000 se converteram. Pedro, cheio do Espírito, foi para a casa de Cornélio e ali ele viu a manifestação de Deus para os gentios. Apóstolo Pedro, cheio do Espírito, homem de Deus, foi repreendido na face por Paulo, porque ele ainda não havia entendido determinadas verdades da palavra concernente à união das duas casas de Israel espiritual, judeus e gentios, que hoje é um povo só. Então, queridos, sinceridade. É isso que nós precisamos. Uma fé não fingida, sinceridade, que não possamos jamais tratar essa palavra como fonte de lucro, tratar essa palavra para poder agradar A ou B, para ser beneficiado, tratar essa palavra para ser recompensado por outros, elogiado, receber palmas, né? Elogios, tapinha nas costas, oportunidades. Não, queridos, nós precisamos ter o coração totalmente sincero ao que está escrito e falar o que está escrito, como Deus falou, por exemplo, para Ezequiel. Ezequiel, não temas o povo, o teu próprio povo. Eles são de coração obstinado, dura serviço, eles não vão te dar ouvidos, mas mantenha-se firme, fale as palavras que eu vou mandar você falar. E as consequências, obviamente, nós vamos sofrer, porque todos aqueles que piedosamente buscarem Jesus padecerão perseguições. Então, nesse mesmo contexto, o apóstolo Paulo instruindo seu filho na fé, Timóteo, pregue a palavra, enche a tempo e fora de tempo. Fique firme com a palavra, pregue ela corretamente até o fim, que o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, te recompensará. Mateus 5,19, para finalizarmos, todos aqueles, na segunda parte do capítulo, todos aqueles que praticarem e ensinarem corretamente os mandamentos do Senhor, a palavra dele, a lei dele, será maior no reino de Deus. Então há uma recompensa no futuro, se nós perseverarmos até o fim, ensinando a palavra como ela é. Não com motivação de brigas, litígios, orgulhos, avarezas, invejas, nada disso, mas com coração sincero, puro e simples, honrando a palavra e temendo e tremendo diante da palavra. E aí sim, ela nos provará, e se formos aprovados, nós receberemos a verdadeira recompensa no dia da volta de Jesus. Daniel 12:3, os que a muitos conduzirem à justiça brilharão como estrelas e eternamente. Então, que a palavra de Deus seja o nosso bem mais precioso, que nós possamos ser guiados por essa verdade e instruir uns aos outros nessa verdade, guiando muitos à justiça, para que possamos brilhar como estrelas eternamente na ocasião da volta de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor nos dê cada vez mais espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A ele seja a glória para todo sempre. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.